Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos no ar ao vivo. Boa noite. Boa noite. Peço desculpas aí pelo atraso, mas o importante é que deu certo, estamos aqui, seguimos aprendendo, somos eternos aprendizes, inclusive da tecnologia. Então, muito bem, prazer imenso estar aqui com vocês, transmitindo aí para o LinkedIn, para o YouTube, e para todas as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Hoje tem um tema extremamente importante para a gente poder conversar, e a ideia é a gente falar sobre desempenho e qualidade de vida, e esse desempenho, para mim, vai muito além do trabalho, né? Mas já vamos falar sobre isso. Antes de a gente dar sequência, queria, primeiramente, né, agradecer imensamente aí a presença do Otávio e do Daniel, que toparam estar aqui com a gente, e tenho certeza que eles vão contribuir bastante. Vou passar para vocês, começar aí, talvez com o Dani, para vocês se apresentarem. Depois eu me apresento, falo um pouquinho do objetivo da nossa conversa. Então, Dani, fica aí com você, se auto-apresentar. Perfeito. Bom, Marcelo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo e com o meu querido amigo Otávio também. Eu sou Daniel Mendes, eu gosto de dizer que eu sou um eterno aprendiz, que eu amo aprender, compartilhar, transformar algo complexo em algo mais fácil de ser entendido. E eu faço isso através do quê? Eu faço isso através de ser professor em MBAs, tanto da área de tecnologia quanto da área de liderança. Sou mentor também de profissionais para desenvolvimento de liderança. Trabalho também na Leader Academy, onde nós treinamos as pessoas em liderança humanizada, com psicologia positiva, dentre outras coisas. E sou uma pessoa bem-humorada, gosto de brincar, de conhecer gente, de estar com meus filhos, de estar com amigos e de uma boa prosa, meu amigo. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder prosear, como a gente fala lá em Minas, né? Essa noite. Uma honra estar aqui com vocês dois. Gratidão, Daniel. E passar aí para o Otávio também poder se apresentar. Muito boa noite, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Iluminata, pelo convite. Eu sou um executivo que rapidamente compreendeu na minha carreira que as pessoas são o maior ativo das empresas. Computadores, softwares, máquinas, isso aí o dinheiro compra. Todas as empresas que têm dinheiro podem comprar. Mas equipes engajadas, comprometidas, disciplinadas, interessadas, isso aí o dinheiro não compra. Nós temos que conquistar. Foi justamente nesse movimento que eu fui estudar psicologia, que eu fui estudar comportamento humano, PNL, e acabei me tornando, nessa jornada, criador de conteúdo. Eu tenho um podcast chamado LideraCast, em que eu trago conteúdo sobre liderança, carreira, autoconhecimento, e sou professor de MBA, faço palestras, e gosto de estar com as pessoas, gosto de estar com os meus clientes, e é um prazer estar aqui para trocar ideias com vocês, Marcelo. Eu espero realmente que a gente possa aproveitar, antes de tudo, se divertir, mas sem mais delongas, né, me apresentando de uma forma muito rápida, né? Eu sou Marcelo, sou um dos sócios da Iluminata. A Iluminata é uma empresa que trabalha com transformação há quase 18 anos, transformando pessoas, líderes e organizações de infinitas formas, aonde existe um único ponto, que acho que a gente já falou aqui em comum, que é o ser humano. Nada mais é importante tanto quanto o ser humano. E também, né, já estudo isso há muitos anos, já fui escritor, já escrevi, participei da escrita de alguns livros, já fui executivo, já tive empresas que fali, quebrei, já tive outras que ganhei dinheiro, já tive carreira internacional e também, depois de tantos anos, eu mudei umas 6 vezes de carreira. Vim de ciências da computação, fui para processos, gestão de projetos, e depois de tantas mudanças bruscas, eu diria, é como se eu tivesse me encontrado mesmo, porque realmente eu concordo com o que vocês trazem, né? Não existe nada mais importante que o ser humano. A gente está aqui hoje para falar exatamente sobre isso. O tema é justamente para a gente poder observar o que está acontecendo com o ser humano, né? O tema de hoje, como vocês viram, né, a gente vai falar de desempenho
e qualidade de vida, como foi falado no início. E para a gente já começar a dar uma sequência aqui, é um bate-papo totalmente informal e com criação na veia, vamos dizer assim, né? Queria trazer uma breve introdução do que eu acredito ser talvez a base ou só uma provocação para a gente poder conversar. Tem se falado muito sobre a indústria 4.0. E para mim, né, Marcelo e Iluminata, eu considero a indústria 5.0. A indústria 4.0 é aquela fase onde a gente ainda fala muito da internet das coisas. Essa informação ela é extremamente relevante. Eu fui programador, trabalhei com TI anos, cheguei a programar inteligência artificial. Então, nos últimos 25, 30 anos, o que a internet fez com a gente, ela simplesmente mudou a forma de se relacionar, mudou a forma de fazer negócio, mudou tudo, a forma de se comunicar, né? Globalizou ainda mais, né? E o que aconteceu nos últimos 30 anos, que já foi um movimento bastante acelerado, cada vez mais, não chega nem aos pés do que vai acontecer nos próximos 5 anos. E os 5 anos começou a contar do ano passado. A inteligência artificial ela está num nível que a gente acredita, né, que nos próximos 4 anos ela vai crescer mais do que a internet cresceu em 30 anos. Então, só para tangibilizar isso, eu já vou para algumas perguntas aqui. Imagine se você aprendeu lá Word, Excel, PowerPoint, diversos RPs, enfim, né? Você aprendeu ao longo de 10, 15, 20 anos, agora você vai ter que reaprender todo ano. Porque todo ano vão ter novas tecnologias, novas informações, tudo se torna obsoleto. Então, a velocidade é uma velocidade que a nossa mente não está preparada. E não é à toa que existe tantos burnouts no tempo de hoje, né? E só para fechar, né, uma vez eu escutei falar que esse aqui é um dos grandes males, né? Grandes males, né? Porque agora a gente trouxe o escritório para dentro de casa. Às vezes é meia-noite, você vai deitar, você lembra de uma coisa, você pega o celular e vai trabalhar, vai mandar uma mensagem. Então, o ser humano, ele está trabalhando, produzindo algo num ritmo constante e acelerado, dentro desse contexto totalmente incerto, quase que impossível de planejar, sejam por movimentos da própria terra, sejam por movimentos das empresas, grandes organizações que eu admirava, sabendo que está em crise e que talvez deixe de existir ou vai ser comprada. Então, dentro desse cenário, eu continuo escutando em diversas empresas. Só esse ano, acho que já foram mais de 500 pessoas que, de alguma forma, estavam presentes. Todas as perguntas é simples. Como é que eu posso entregar mais? Como é que eu posso entregar mais? E a inteligência artificial vem, agora você vai poder entregar mais. Porque o que você fazia em um mês, você faz em um dia. E o que você faz nos outros 29 dias? Você vai descansar? Não. Você vai entregar também por mais 20 dias. Por isso que vai de 30 anos, vai ser mais 5. Então, dito tudo isso, com uma pequena introdução, sei lá, vou passar aqui primeiro para o Otávio, né, para a gente só começar aqui. Na sua visão, Otávio, como, né, como que a gente entrega ainda mais, como entrega esse desempenho, esse resultado quase que inalcançável e mantém a qualidade de vida? Só para a gente começar, já que é o tema. Eu acho que um primeiro ponto, Marcelo, é o seguinte: cada um de nós precisa compreender qual é o nosso limite. Sempre que a gente estiver operando acima do nosso limite, me parece que não tem como entregar com qualidade de vida. Nós vamos estar trazendo estresse, ansiedade, uma super demanda para cima de nós que nós não damos conta de absorver. Eu acho que aqui tem um primeiro ponto, né? Na medida em que eu compreendo qual é o meu limite, eu vou conseguir compreender até onde eu posso ir, até onde não posso, né? No meio disso tudo, como você disse, o mundo está mega acelerado, né? Caótico, demandas por todos os lados, pressões por todas as direções. É preciso ser capaz de planejar e priorizar. Isso eu acho super importante, né? Todos nós temos muitas demandas que precisamos entregar. Planejando e priorizando, de alguma forma, isso fica mais palatável, né? Um ponto que eu acho relevante nesse mundo, você trouxe a questão do aparelho celular, e ele realmente é um veneno nesse sentido, né? É como é que nós podemos fazer a gestão da nossa energia. Supostamente, a gente acorda de manhã cedo com as nossas baterias recarregadas e nós vamos trabalhando durante o dia e vendo como é que essa energia vai se desprendendo, né? Como é que nós vamos fazendo pausas durante o nosso dia, como é que a nossa alimentação vai sendo,
beber água, dormir, atividade física, menos pressão de redes sociais e tudo mais, né? Cada um de nós tem que encontrar a maneira. Como é que eu vou gerenciar a minha energia? De maneira a conseguir ter ainda alguma energia quando eu precisar dela, né? Uma outra sugestão aqui que eu procuro sempre usar, as minhas reuniões mais importantes, as minhas reuniões que vão demandar mais da minha capacidade cognitiva, eu tento programar para de manhã, enquanto eu supostamente tenho mais energia, né? Você pegar uma reunião mega importante, sei lá, 6 horas da tarde, né? Eu que acordei às 5 da manhã, eu já tô alerta muitas horas. A chance de eu chegar no final do meu dia ainda no meu máximo de inteligência, raciocínio e tudo mais, é menor, né? E o último ponto, os últimos 2 pontos que eu vejo aqui é um ambiente de trabalho saudável. Aqui vem a segurança psicológica, aqui vem o ambiente de trabalho. Eu acho que tem muitas pessoas trabalhando num ambiente tóxico e isso faz com que a energia seja drenada. Por mais que a pessoa se preserve, eu impacto o meio e o meio me impacta. Se eu estou num meio energeticamente muito carregado, aquilo vai drenando a minha energia. Então, esse é um outro ponto importante de como entregar com qualidade de vida, né? E um último ponto, para não me alongar muito, o próprio autoconhecimento. Como é que eu vou gerir as minhas emoções? Como é que eu vou ser capaz de estar no olho do furacão, numa pressão incrível em volta de mim, mas dentro de mim eu estou sereno? Se eu consigo chegar nesse nível de sofisticação, vamos dizer, me parece que eu consigo entregar bastante com qualidade de vida. Faz sentido para vocês? Cara, faz sentido, Otávio, mas você foi falando e me veio uns pontos assim, né? Vamos ver se você, o Daniel, complementa, né? Me dá uma sensação de segmentar isso um pouco. Isso é quase que assim, puxa, se eu fizer isso é sucesso, eu tenho certeza disso. Mas pensa assim, uma coisa é uma pessoa que tem a sua própria empresa. Então ele tem muito mais influência e controle sobre as coisas que acontecem. Outra coisa é uma pessoa que trabalha numa empresa pequena. Outra coisa é uma pessoa que trabalha numa empresa multinacional. Então essa é uma variável. O tipo de empresa que eu trabalho, se é autônomo, se não é. Tem uma outra variável, qual é o meu pipeline, né? Onde eu estou. Se eu sou um presidente, se eu sou diretor, eu sou um analista que eu posso ficar fazendo as minhas atividades, embora cada vez mais pressionado. O que eu quero trazer é que existem muitas variáveis, mas me dá uma sensação, talvez 80% da população que está em trabalho hoje, é essa população que é meio que obedece. Então, como é que, sem autoconhecimento, vamos pensar no oposto, né, que você trouxe, sem autoconhecimento, correndo pra caramba, dormindo pouco, muitas vezes se alimentando mal, que é a grande realidade de muitos. Com tudo isso acontecendo, eu ainda tenho que chegar no meu gestor e falar, olha, não estou no bom momento, minha bateria acabou. Percebe? O desafio, ele é realmente, na minha visão, ele existe porque não é simples. Quer dizer, é simples, porque não é difícil, né? Mas é complexo, porque a simplicidade você já trouxe. Para mim é simples, o que você falou, mas é complexo, porque tem outras variáveis. Aí eu não sei se vocês veem isso. Pensando em 80% das pessoas que estão trabalhando, né? Como é que elas conseguem ter uma qualidade de vida? Pega 2 horas de ônibus, volta mais 2 horas de ônibus. Então, assim, é nesse sentido que eu estou trazendo também, né? Tem uma série de externalidades que estão impactando a vida de todos nós, né? Então, é complexo? É. Né? Eu não estou dizendo que é simples, em nenhum momento eu usei esse termo, né? É realmente um grande desafio você administrar isso tudo, né? Agora, me parece que usando alguns pedacinhos dos pontos que eu coloquei e tentando trazer isso, te conectar. Se você estiver trabalhando com alguma coisa em que você enxerga algum propósito naquilo, se você consegue conectar os seus objetivos profissionais com os seus objetivos pessoais, isso também vai ajudar a dirimir um pouco dessa complexidade. Faz sentido, Daniel? Como é que você enxerga? Olha, Otávio, eu concordo contigo, que faz muito sentido todas essas coisas que você trouxe. Concordo com o Marcelo também, que faz muito sentido os pontos que ele trouxe.
Na psicologia, a gente fala que o ser humano precisa cuidar de 3 principais pilares que você citou aqui. Biopsicossocial. Bio, o corpo, é a máquina. Aí você trouxe alimentação, pausa, água, dormir, atividade física, é o corpo. Psico é a mente, é o software, vamos brincar assim, né? Que é a gente melhorar a parte de pensamentos, gestão emocional, aprender a lidar com tudo que acontece. E o social são as relações. Você trouxe o ambiente aqui também como um dos elementos muito importantes, né? E aí o Marcelo trouxe a provocação de que a quantidade de variáveis envolvidas para se pegar essas sugestões que você trouxe, dependendo do nível que a pessoa está, dependendo de onde ela mora, dependendo de vários fatores, isso se torna complexo também de se fazer. E eu até gosto de separar simples e complexo. Simples é pouco passo, pouca coisa a se fazer, complexo é muito. Fácil e difícil, aí já tem a ver com independente de ser simples ou complexo. Claro que ao complexo é mais difícil, mas tem coisa que é simples, como esses passos que você trouxe, por exemplo, para ilustrar, porém são difíceis de implementar. Por que são difíceis? Porque não é igual a gente aprender a mexer num Word, por assim dizer. Só mexer no Excel, programar em alguma linguagem de programação, seja lá o que for. Então, quando a gente vai para esse âmbito mais humano, e quando envolve o emocional, o sentir, o processar tudo isso, a gente acaba tendo uma tendência de misturar as sintonias desses elementos, né? E aí eu quero adicionar em tudo isso que vocês trouxeram uma coisa que eu acredito, e porque eu aplico demais na minha vida, é a tal da atenção plena, do mindfulness, do foco. Quando a gente consegue trazer mais esse elemento de diminuir distração, desliga as notificações do celular, por exemplo, quando é possível, óbvio, né? Quando é factível um combinado desse gênero, prioriza as coisas mais importantes e mais desgastantes para o começo do dia, quando a energia está mais alta, como você trouxe também, né, Otávio? Fazer uma única coisa de cada vez, quando isso é possível, né? Tem técnicas junto disso, o Pomodoro, por exemplo, você fatiar o seu tempo para poder focar, trabalhar naquilo, terminou, descansa por um período e por aí vai. Então, esse ponto da atenção plena, na minha forma de pensar, ela é cross a qualquer um desses elementos que você trouxe, Otávio. E eu acho, Marcelo, que quando a gente consegue trazer a atenção plena para desacelerar, para um foco de cada vez, desacelerar a mente, perceber os sentimentos, perceber as emoções, isso tende a diminuir a nossa velocidade, a nossa ansiedade, mesmo que eu esteja, por exemplo, numa viagem de ônibus de 2 horas, de repente, e eu não estou falando que isso é fácil, tá? A gente pode se treinar a curtir, inclusive, a própria viagem, dependendo, né? Aliás, tem até uma frase que diz que a felicidade não está no destino, e sim no caminho, né? Então, e vou trazer até uma questão científica que eu vi, que eu acho que cabe muito bem aqui, em relação a essa questão da atenção plena. Tem um cientista chamado Richard Davidson, psicólogo, que ele fez um experimento, que era o seguinte: ele pegou 2 grupos de pessoas, um grupo meditante e um grupo não meditante. E o teste era o seguinte: colocaram vários sensores nas pessoas e eles explicaram: tem uma pulseira que ela vai te gerar um estímulo de incômodo, como se fosse uma dor. Só que, segundos antes desse incômodo acontecer, você vai escutar um bip. E nós vamos monitorar esse processo acontecendo isso algumas vezes em você. Nos meditantes, na hora que eles ouviam o bip, o cérebro estava funcionando normal, nada acontecia, e na hora que o estímulo de incômodo no braço começava a doer, entre aspas, né, a dar o incômodo, as áreas do cérebro que monitoravam e percebiam essa dor acendiam. Na hora que cessava o estímulo, as áreas do cérebro dos meditantes desligavam. O que acontecia com os não meditantes? Na hora que ele ouvia o bip,
ele já ficava tenso, já ficava ansioso, e as áreas de dor no cérebro já acendiam antes mesmo do estímulo no pulso. Na hora que cessava o estímulo no pulso, ele ainda ficava ruminando aquela dor por um tempo, demorava para o cérebro desligar essas áreas. Então, treinar viver o momento presente também é uma ferramenta que eu acredito que possa auxiliar a gente a ter mais bem-estar, auxiliar a gente a usar todas essas técnicas de percepção de limite, planejar, executar, gerir energia, priorizar as atividades mais importantes para o início da manhã, estimular as pessoas que eu estou no ambiente a também colaborar para ter um ambiente com relacionamento mais positivo, né? E a autogestão das emoções que a pessoa acaba percebendo, né? Então, na minha forma de observar tudo isso misturado, o tempero que pode, de alguma maneira, potencializar isso seria o mindfulness, a atenção plena, do meu ponto de vista. O que vocês pensam disso, meus amigos? Enquanto você descrevia aí, Daniel, eu tava aqui raciocinando uma coisa que tira muito da nossa qualidade de vida, e eu costumo explicar isso numa metáfora. Imagina que eu, Otávio, fosse uma macieira. Eu já estou preparado, eu já tenho tudo o que eu preciso para produzir excelentes maçãs, né? Mas, de repente, eu estou sendo bombardeado com informações do seguinte sentido: a maçã está por fora. Ninguém mais está afim de comprar maçã. As pessoas agora estão querendo comer pêssego. Porque o pêssego é cheiroso, o pêssego é sexy, o pêssego é aveludado, né? Então, de repente, eu, que sou uma macieira, começo a me esforçar para produzir pêssegos. Agora, eu não estou talhado para produzir pêssegos. Então, é um esforço danado, é uma energia danada que a gente coloca para produzir um pêssego, de repente, de péssima qualidade, né? Que não dá para competir com o pêssego do pessegueiro, né? Eu vejo que, na verdade, nesse exemplo, eu tenho que me esmerar para produzir as melhores maçãs do mundo. As melhores do mundo. Porque eu vou usar daquilo que eu já sei, do meu DNA que já está pronto para fazer aquilo, né? Eu acho que aqui tem um outro ponto também, Marcelo, que tira muita qualidade de vida da gente. É nós estarmos trabalhando com coisas em que a gente não está propriamente talhado, não estão conectado com os nossos pontos fortes. Faz sentido para você? Para mim, com certeza faz sentido. Tá claro assim a receita. O que tem que ser feito, para mim, é indiscutível, né? Trabalhar corpo, mente e alma, para alguns, né? O espírito, inclusive, né? Mas tá bem claro para mim. E faz todo sentido esse esforço que tem se feito. Porque, inclusive, com essa aceleração que eu tenho percebido, é que as pessoas não estão tendo tempo, eu não sei se é de pensar, mas talvez de observar. Você termina uma coisa, você já faz outra, você termina uma coisa, você já faz outra, você termina uma coisa, você já faz outra, e quando você vê, passou 2 meses, você terminou uma coisa e fez outra. Então, esse ritmo, não só acelerado, e que talvez te puxe para lugares, né, que não é o seu melhor, não é a sua essência, não é o seu ponto forte, isso dificulta ainda mais. Agora, eu queria talvez dar um passinho atrás, assim, sabe? Eu queria talvez pensar um pouco, dentro aqui do meu mindset, né? O que na verdade é desempenho? O que na verdade é qualidade de vida? Eu queria só contar uma história do Sadhguru bem rápida, porque para mim isso fez bastante sentido, né? Ele contou, resumindo muito, gente, uma história de 10 minutos em um, né? Uma pessoa da Índia se mudou para os Estados Unidos, encontrou um americano, casou, teve filho. Isso para o indiano pega muito, né? Por diversos fatores, né? E uma delas é que os indianos, quando eles vão se casar, eles estudam toda a ancestralidade que está por trás, seja do homem ou da mulher, para ver se lá vão estar os deuses indianos, né? E fala, cara, essa é uma relação que vai dar tem um futuro, né? E aí, quando compara ali com a americana, a visão deles falou, ferrou, né? E o pai deixou de falar lá com a filha, falou, não quero mais falar com você. Ficou anos sem falar. Mas aí eles tiveram filhos, foi crescendo, foi crescendo. Alguns indianos iam para lá, voltavam. E aí, na hora que voltava, falava, pô, seu neto já está crescendo, você tem que ir lá visitar, né? Pô, vai tempo, vai tempo. Ele falou, olha, faz sentido, vou lá visitar, vou dar uma passeadinha. Mas não vou falar com minha filha, vou falar só com meu neto. Ele chegou lá, tinha um menino brincando lá no terreno,
ele avistou aquele menino brincando e ele olhou assim na parede, uma série de alvos e as flechas bem no alvo, assim. Bem no alvo. Eu falei, cara, como que é? Aí ele chamou, falou, "Ah, como é que você faz? Você acerta, certo? Foi você? Foi. De que distância? Ah, dessa distância. Dessa distância. Você acerta todas. O indiano já começou a falar, né? Tem uma ancestralidade aqui. Caramba, de repente americano, né? Vamos para as Olimpíadas. Já começou a pensar nas medalhas. Percebe? E aí ele falou, mas como que você faz isso? Ele falou, vovô, é muito simples. Eu atiro e depois eu desenho o alvo. Simples. Eu atiro, vai lá, acertou aonde caiu. Aí eu vou lá e desenho o alvo em volta. E esse conceito, assim, para mim, quando eu escutei, me pegou muito nesse negócio de desempenho. O que é desempenho dentro de um mundo capitalista, onde o objetivo não é o capitalismo consciente, né? O objetivo é lucrar mais. E objetivos que muitas vezes não se sabe nem o porquê. Inclusive vem uma ordem, é assim, por quê? Porque faz aí. E aí você percebe que ninguém mais chega uma hora que sabe o porquê que está fazendo aquilo. Simplesmente está fazendo. Então, dentro desse conceito, o que é desempenho? É fazer as atividades, é entregar resultado, é dar o meu melhor, e aí seja o que Deus quiser. Então é um pouco dessa reflexão, porque talvez a gente pensar dentro do que existe como ter uma qualidade de vida, ficou claro para mim. Mas talvez a gente tivesse que repensar o que é desempenho. É verdade. Eu só levantei a bola, agora eu deixo para vocês cortarem. O Marcelo é desafiador. Esse de pintar o alvo, eu achei brilhante, cara. Eu me tornei um arqueiro nesse instante, cara. Juro por Deus. Peraí. Aprendeu a tirar não, arco porra, e flecha em um minuto. Não. A minha sala é um aquário. Eu vou comprar um arco e flecha de ventana. Nossa senhora, mas só vai dar no alvo, cara. Puta, tô até raciocinando aqui. Eu acho que essa questão da eficácia que você falou, me parece que tudo na nossa vida, na minha forma de ver, parte do que futuro eu quero construir para a minha vida. Né? Uma vez que eu tenho razoavelmente bem desenhado qual é o futuro, qual é a vida que eu quero estar vivendo em 5 anos, por exemplo, eu consigo me submeter a uma situação, talvez psicologicamente degradante de trabalho por alguns anos, se esse objetivo estiver sendo atingido. Por exemplo, se eu precisar de um tanto de grana para comprar um apartamento, por exemplo, para mim e para minha família, eu posso trabalhar num ambiente degradante, com baixa tolerância e sendo maltratado pelos meus chefes, mas eu estou ganhando bem. E eu tenho, claro, me sujeitarei por algum tempo para ganhar essa grana e me aproximar do objetivo desse apartamento, sei lá, né? Isso também me parece que tem a ver com a eficácia. Você falou da eficácia, né? A eficácia, para mim, é tomar as ações que estão me aproximando dos meus objetivos. Opa, eu estou sendo eficaz. Todas as ações que não estão me aproximando dos meus objetivos, por mais que elas possam me trazer um prazer de alguma maneira imediato ali, acho que a gente tem que dar uma refletida. Se a gente não está numa indulgência ali que, eventualmente, no médio prazo, pode cobrar um preço. Faz sentido, Daniel, esse raciocínio? Do que é eficácia e do que é... Que termo que ele usou? De rendimento, né? Do trabalho, né? Desempenho, né? Desempenho, Entregas de resultado, né? Como é que você vê, Daniel? Pois para mim faz todo sentido isso que você está falando também, Otávio, da eficácia é acertar o alvo, vamos brincar assim, de certa maneira, né? E aí até na metáfora da brincadeira que o Marcelo fez, né? O ajuste pode ser na habilidade em atirar a flecha ou em fazer o alvo onde a flecha caiu, né? Vamos brincar assim. Né? E a questão que até é o tema nosso aqui, não é só questão do desempenho, é o desempenho com o bem-estar, né? Que é o desafio, que é o maior desafio, eu diria, dessa história toda. Porque pensar em desempenho
Desempenho, para mim, me remete a pensar eficácia eficiente. Vamos até pegar mais outra palavrinha junto aqui. Eficácia, para mim, é acertar o alvo, mas fazendo uma metáfora no mundo corporativo, não é que eu vou desenhar o alvo onde a flecha caiu, e sim, alguém definiu o alvo e eu tenho que acertar aquele lugar, né? E a eficiência é o mais próximo do centro possível, na minha forma de observar. Então, eu tenho o alvo. O alvo é gigante. E o alvo, o meinho lá, meiuca, é o supra-sumo, né? Agora, em volta, eu acertei, mas acertei com menos eficiência, por assim dizer, né? Que é o quão bom eu sou. Então, para mim, o desempenho, quando eu penso em desempenho, ele tem um nível, né, a ser medido quando a gente pensa no mundo corporativo, né? Você acertou no meinho, cara, você foi eficaz, porque você acertou dentro do alvo, e você foi extremamente eficiente. Mas o que eu esperava de você? Como você é um pleno, tá, até para dar o nome de a corporativa aqui, eu esperava que você acertasse aqui, ó. Mas, cara, você superou a meta, você acertou aqui, ó, na meiuca. Foi lá na meiuca. Então, no seu desempenho, foi acima do esperado para a competência que eu observo que você tem em atirar flecha, né? Agora, como que a gente conecta isso com o bem-estar? Na minha forma de pensar o quanto que a pessoa e como ela fez no trajeto para que ela se tornasse competente em atirar essa flecha. Como que foi esse processo, esse treinamento, esse desenvolvimento de competência, né? Esse conhecimento passado, o desenvolvimento dessa habilidade, ela teve mentores no caminho, ela teve líderes que a estimulou de uma maneira que ela fazia isso de um jeito eficaz e eficiente, o mais rápido possível, no menor tempo possível, sendo precisa cada vez melhor, sem tanto passar por sofrimentos, seja no âmbito de uma sobrecarga exagerada de trabalho, onde possa vir a comprometer outras áreas da vida, e não que isso não seja pontual em acontecer na nossa vida, é natural a gente ter momentos de ter sobrecarga, né? Só que a gente também precisa recuperar. Eu até gosto de dizer que melhor do que hard work é smart work, onde eu uso da inteligência para calibrar a intensidade do hard work que eu faço, né? Porque se eu não cuidar do corpo, por exemplo, com alimentação, com pausa, com exercício, vai chegar uma hora que eu vou entrar em burnout, vou quebrar. E aí, gente quebrada não produz, né? Então, na minha forma de observar, concluindo a fala aqui, eficácia é acertar dentro do alvo, eficiência é acertar o mais próximo possível daquilo que é esperado da minha competência, do meu nível de competência, e se eu acertar meiuca e eu era esperado acertar mais longe, eu extrapolei a meta, vamos brincar assim, tive um desempenho acima do esperado, e o bem-estar caminhando junto ali é um processo de desenvolvimento de competência para que esse processo não me leve a exaurir além da conta, né? Que eu seja esticado, mas não esticado a ponto de quebrar, que eu seja é o limite desafiado, que o Otávio falou no início, né? que é o limite que o Otávio falou no limite, no início da conversa, exatamente. Para mim, vai nessa linha de raciocínio. Eu adicionei algumas palavras no tempero aí. Agora eu acho que eu vou complicar mais ainda. Você quer falar alguma coisa, Otávio? Eu posso complicar? Não. Eu estou esperando a complicação. A gente complica para descomplicar. Acho que sim. Acho que primeiro só uma observação, né? Esse tema é muito falado hoje em dia, não é por um romantismo, né? É porque simplesmente está ficando caro pessoas doentes dentro da empresa, né? E que bom, por um motivo ou por outro, não importa, começamos a olhar para isso. No início da nossa conversa, eu acho que a gente falou muito dessa qualidade de vida,
Que eu preciso me alimentar, preciso dormir, né? Preciso trabalhar o corpo. Aí tem algumas regras, né? Tem o trabalhar o autoconhecimento. Então, sei o meu propósito, sei para onde eu estou indo, estou dizendo não pode. Isso é tudo ainda dentro de mim. Aí, agora, no meio, eu puxei a conversa pro desempenho. Saí da qualidade e fui pro desempenho. E do desempenho foi esse negócio do alvo, né? Agora, a provocação é a seguinte. Vou contar mais uma que eu escutei. Essa não foi de Sadhguru, mas foi de João Manuel, que todos conhecem, né? Com muita sabedoria sempre, né? Incrível a sabedoria que esse ser tem. Ele disse uma coisa para mim esses dias, dentro de um contexto, que para mim é a questão do desempenho. Olha lá, ele falou assim, ó, você precisa ir mais rápido possível que a sua parte mais lenta aguenta. Olha que louco. Então, cada um de nós só pode ir na sua maior velocidade que a minha parte mais lenta aguenta. Porque senão eu vou desmontar. Eu querer ir além do que eu aguento, eu vou desmontar, seja fisicamente, seja emocionalmente, ou seja mentalmente com burnout. Então, você pega uma cadeira que aguenta 50 quilos, você põe 200, ela desmonta. Então, muito bem. Então, é simples. Eu preciso ir no meu mínimo, que é o que o Otávio falou, preciso conhecer meu limite. Ok. Só que o problema é que ninguém perguntou para mim, que sou um funcionário, um analista, um pleno, um gerente, qual que é o meu limite. Os objetivos, os alvos que estão sendo desenhados, eles não estão considerando isso. E pior, para resolver, em vez de eu ajustar o alvo, recombinar as coisas, né? Eu fico dando treinamento para a pessoa conseguir mais rápido. Eu fico pegando aquela parte mais lenta dela e fico forçando ali. É um desperdício de energia, né? Então, de novo, essa provocação, né? Embora seja complexo, não é tão simples, o quanto o desempenho, o alvo, também não deveria estar sendo repensado. Até porque o que eu vejo é que se coloca aquele alvo, vem aquela pressão, aquele negócio e não aguenta. Nem a própria empresa. Aquelas histórias de 2, 3 anos depois lá do que o Sebrae trazia, empresas que nasciam, morriam depois de 2, 3 anos, X% chegava em 5%, agora a gente está falando de grandes organizações, mas se desmontando feio. Então, eu queria trazer essa provocação, porque eu sei que vocês só podem ir, por mais rápido que vocês sejam, vocês vão na velocidade da sua parte mais lenta. Caso contrário, vocês vão desmontar. Se a gente pensa eu concordo com o que ele disse, tá? É interessante isso aqui. Se a gente traz para a gestão de equipe, né? Eu consigo chegar lá sozinho muito mais rápido. Mas se formos juntos, a gente vai chegar lá melhor, né? Então, para que a gente possa ir junto, nós vamos na velocidade do mais lento, né? Essa é a grande verdade. A equipe toda, né, vai na velocidade do mais lento ou da mais lenta, né? Em nome do amor. Em nome do amor, eu espero. Para a gente poder ir junto. Até porque tem coisas que ainda eu acho que sozinho a gente não consegue. Como ter um filho, por exemplo. Como tantas outras coisas. Ainda tem coisas que agora, antigamente não era assim, Otávio, eu concordo. Mas me dá uma sensação, ainda é muito recente para mim, que essa crença de mais rápido eu vou sozinho, né? Quer dizer, vou sozinho, eu vou mais rápido. Talvez eu não sei se nem consiga ir mais sozinho em algumas coisas, né? Pode ser. Em algumas, mas aí é só um detalhe, né? Mas estando com outras pessoas à nossa volta, né? Sempre a gente vai conseguir outras perspectivas, outros ângulos, outras reflexões, né? Que vão ajudar essa jornada, seja ela qual seja, né? Então, me parece que nessa jornada aqui do desempenho é identificar quem é essa pessoa mais lenta, nesse exemplo de sair caminhando aí para chegar em algum lugar, né? E de que maneira trabalhar essa pessoa para que ela possa caminhar um pouquinho mais rápido por dia. Quanto mais competente ela for, mais rapidinho ela vai poder ir, né? Então a gente consegue subir na velocidade média da equipe, sem estressar ninguém e ajudando aqueles, né? Se a gente, porque aqui nós estamos falando de sair caminhando, né? Nós poderíamos estar falando de um trabalho de um brainstorming aqui.
Tem pessoas que vão trazer mais perspectivas mais rápido, outras vão levar um pouco mais de tempo. Tem pessoas que se sentem mais confortáveis em começar a falar rápido, outras pessoas se sentem mais confortáveis em falar depois, né? Todas essas nuances vão sendo, quando são levadas em consideração, né, de maneira a incluir todo mundo, eu acho que todos nós vamos conseguindo produzir mais sem tanto estresse e sem tanta pressão. Porque estamos conectados, né? Me parece que o grande elo de ligação disso tudo são os relacionamentos. Me parece que o engajamento e o comprometimento não vem com a empresa, não vem com o projeto. Eles vêm da minha relação com as pessoas. Eu estou comprometido nesse projeto não pelo projeto em si, mas pela minha relação com a minha galera. Eu não quero largar minha galera para trás, por isso eu estou aqui de corpo e alma, para fazer o meu melhor, né? E um outro ponto que eu acho muito relevante, se nós pudéssemos medir o nosso potencial com uma régua, só para facilitar, né? Imagina que tem um funcionário que o máximo que ele pode te dar é 5. Se essa pessoa está te dando 5,1, é um resultado extraordinário. Ela está te dando tudo que ela tem, mais 1 milímetro. É maravilhoso. Enquanto tem a outra pessoa que poderia estar te dando 8,5, mas só está te dando 6,5. E você está achando que essa pessoa que está te dando 6,5 está performando melhor do que a outra pessoa que está te dando 5,1. Porque você está usando a mesma régua. Esse refinamento da liderança, de compreender essas réguas diferentes, assim você não estressa ninguém. Aquela pessoa que pode te dar 5, está te dando 5,1, ela merece quase que você faça uma estátua para ela. Né? Enquanto que a outra está te dando 6,5, mas puta, ela está empurrando com a barriga. Faz sentido, não? Dani, deixa eu só fazer uma observação, que aí você estica aí, tá? E daqui a pouco a gente já começa um pouco para o fim, né? Só uma observação, né, Otávio, que você traz. Primeiro, assim, me dá uma sensação que seria bem sábio, no mínimo, o exercício de fazer uma meta, né, definir um objetivo de uma empresa de bottom-up. Porque aí você conseguiria pegar o limite, né, a velocidade mais lenta de cada um. Eu sei que provavelmente ficaríamos muito distante do resto. Mas para mim aqui que está a confusão, Otávio. Eu posso ter 50 pessoas, é isso que na minha visão as pessoas ainda não entenderam. Eu posso ter 99 pessoas na velocidade 8.5. Se tiver uma 5.1, eu não chego. Porque para mim esse é o conceito de equipe de alta performance. Equipe de alta performance é, de alguma forma, cada um no seu indivíduo está na sua melhor versão, e ainda quando junta sinergia, não é 1 mais 1 é 2, isso pode ser exponencial. Então, olha que surgiu esse exemplo no outro dia e eu tenho gostado dele. Imagine que o meu braço é uma pessoa. Esse outro braço aqui é uma outra pessoa. A minha cabeça é uma pessoa, meu rim é uma pessoa, meu coração é uma pessoa. Mas meu coração fala, não, hoje eu tô 8.1 e ele começa a acelerar. Mas tem um que estava lá 4.3. Minha perna está machucada, ela não consegue caminhar. Então vai chegar, mas a que custo? Para mim, cada vez mais esse equilíbrio. E a que custo financeiro, tá? Não estou falando só do ser humano em si, também. Mas a que custo financeiro? Porque as empresas não percebem que elas estão gastando 1 milhão para tentar engajar alguém. Estão gastando 1 milhão para tentar criar totens para as pessoas não ficar doentes. Mas é o objetivo que está fazendo as pessoas ficar doentes. Então, cria-se um cenário, aí depois eu coloco um monte de coisa para resolver o cenário que fui eu mesmo que criei. Então, para mim, olha que legal. Minha mão aqui, ó, eu falando, minha língua, minha boca, cada uma dessa parte desta organização, que é o nosso corpo, esse organismo vivo, está batendo perfeitamente na sua função. Basta um desviar, que o resto todo é impactado. Que parte que a gente ainda não entendeu sobre isso? Então, de novo, assim, né, bottom-up seria, no mínimo, um exercício curioso. Porque quando todo mundo estiver no seu melhor, talvez pudesse até ter um resultado maior do que estava se pensando. Então, joguei mais uma bomba aí para vocês, para o Dani, porque meu papel é esse, né? Provocar para que vocês tragam as boas respostas. Ô, Marcelo, vou falar aqui para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir ainda. Você não combinou nada disso com a gente, hein? Caraca, velho. Podia, né? Podia. A próxima a gente combina. Tô brincando. Ai, ai. Olha, tudo isso que vocês trouxeram aí me fez pensar
mais algumas perspectivas junto dessa questão. Um ponto que eu acho relevante nisso tudo é que, de fato, sozinho, a gente vai mais rápido, a gente vai na velocidade. Eu anotei aqui, ó. Ir o mais rápido possível que a minha parte mais lenta. Essa é a frase, né? Só que tem um detalhe. Quando a gente pega um monte de gente, cada um tem uma parte mais lenta diferente. Aí, quando a gente junta esse povo com partes mais lentas diferentes, a gente pode colocar as pessoas que têm a parte mais lenta para não fazer aquilo que ela é mais lenta. Bota Por favor. Né? Né? Então, porque não é a pessoa que é lenta, ela tem partes lentas, mas ela tem partes que ela é rápida. Exato. Tem até uma frase que eu acho genial. Não existe pessoa que não desempenha, existe pessoa colocada no lugar que ela está desempenhando aquilo que ela não é boa, que é a parte lenta dela. Que é isso que você está falando, Marcelo. Né? É isso aí. Então, quando a gente passa a olhar por uma perspectiva de até conectando com as palavrinhas meta, né, aqui junto, se eu consigo mapear as competências necessárias para desempenhar o que é necessário desempenhar, e mapear as pessoas que têm com notas melhores em cada uma delas, eu boto essas pessoas melhores em cada uma delas. Então, não fica, né? Não fica todo mundo querendo fazer a mesma coisa, onde um é top e o outro é ruim, né? Então, lembrando que isso é dinâmico, né? As pessoas estão vivas. Amanhã, o que eu era rápido, eu posso ter ficado lento, porque tem alguém mais rápido que eu. Sem sombra de dúvidas. A vida sendo vida, né? Dinâmica como ela é. Que legal. Desculpa ter te interrompido. Olha que legal, assim. Por isso que eu acho que juntos somos mais. Não é nem mais nada, é só mais mesmo, né? Porque isso que está surgindo aqui agora, pelo menos, podia até ter pensado de forma diferente, mas dessa forma está se cocriando agora, né? Percebe que ao fazer o que você acabou de falar, então vamos respeitar a velocidade mais lenta de cada um, porque não adianta forçar, e cada um ir para o seu lugar, porque ali ele vai trazer um desempenho maior. Você percebe que ao considerar isso, a qualidade de vida já virou a consequência. Sim. Eu não preciso mais pensar em 1000 planos, porque eu já estou respeitando o limite da pessoa. Inclusive, estou trazendo ela para o melhor. Então, ao colocar o ser humano no centro, incrivelmente, a qualidade de vida foi só uma consequência. Sim. E esse ponto que você está trazendo consequência, Marcelo, se conecta perfeitamente com os preceitos da teoria da psicologia positiva. Cara, pegando isso que você falou, o que a psicologia positiva fala? Tenha autoconhecimento do que você é mais competente em fazer. E o que eles falam que a gente tem de competências? Eles mapearam 24 competências universais, né? São forças. Por exemplo, gostar de aprender. Por exemplo, critério. Por exemplo, perspectiva. Por exemplo, humor, esperança. Tudo isso são comportamentos que é valorizado pela humanidade, tá? E que, se você pegar esses comportamentos, eles se aplicam perfeitamente para a gente fazer várias atividades no mundo corporativo. Várias, tá? Então, se eu pego, fazer até uma metáfora com futebol aqui agora, se eu pego e observo que o Messi ele é bom demais no ataque, e eu coloco ele no gol porque é a parte mais fraca dele, e aí todo mundo vai querer e ter que jogar como se fosse todo mundo Messi no gol, não vai funcionar. Mas ao saber que o Messi é bom no ataque, bota ele no ataque, vai ser melhor no ataque. Só para dar um exemplo, outra metáfora, né? Então, a psicologia positiva diz que se eu tenho autoconhecimento dos meus pontos fortes e eu sou colocado para fazer esses pontos fortes, eu sou feliz. E ao ser feliz, eu tenho bem-estar. E ao ter bem-estar, eu tenho emoções positivas,
eu entro em flow, não percebo o tempo passar, então o tempo flui, que é uma beleza. A relação com quem eu estou junto tende a ser muito mais positiva, porque vira uma colaboração onde eu mando muito bem no ataque, e o Marcelão está lá no meio de campo, Marcelão do meio de campo, por exemplo, o Otávio é da defesa, nem sei se é, estou pintando uma brincadeira aqui. O Otávio é goleiro, né? Defendendo Zagueiro. a bochecha da rede. Zagueiro. Otávio Zagueirão, né? Então, cada um na sua posição vai entregar o seu melhor com o seguinte detalhe: com bem-estar, com aparente menos esforço. Porque se o meu nível de excelência é 8, em estar no ataque, por exemplo, se me coloca no gol, eu sou 1, velho. Eu tenho que estar no ataque, ponto final, né? Então, eu vou estar performando em 8, só que performando em 8 de um jeito natural. Eu não estou batendo as bielas, vamos falar assim. Eu estou sendo 8, mas de boa, assim, sorrindo, né? Então, quando a gente coloca cada pessoa no seu lugar de potência, até usando um termo que o Ricardo Basaglia usa, CEO da Michael Page, né? Seu lugar de potência. Eu boto a pessoa no seu lugar de potência, isso é benéfico para ela, isso é benéfico para a equipe, isso é benéfico para a empresa. Ela vai ter emoções agradáveis, ela vai entrar em flow, não percebeu o tempo passar, ela vai colaborar e sentir a colaboração dos seus colegas também, ela vai sentir mais realizada, porque nem parece que ela se esforça e flui o que ela está fazendo. Sai que é uma beleza. E isso é o que a psicologia positiva chama de viver o nosso propósito. Eu estou no meu lugar certo, fazendo as coisas certas, sendo exigido na medida certa, um pouquinho acima. Aliás, tem até um detalhe que eu quero fazer um parênteses aqui, muito rápido, tá? O estresse está sendo crucificado, tadinho dele. E o estresse é algo natural que tem que existir para a gente crescer e evoluir. Só que ele tem limite. Eu não desenvolvo o meu bíceps se eu não estressá-lo na academia. Eu não melhoro as minhas competências se eu não for um pouco acima do que eu sou competente hoje. Então, é necessário, sim, se estressar, mas numa medida ok, numa medida dentro de um limite, né? É para tensionar, para evoluir, para crescer. Então, eu adiciono esses outros temperos aí na nossa prosa. Fala aí, Otávio, o que você acha? E você sabe que tem uma teoria que eu acho cada vez mais interessante, né? Quais são as pessoas que estão no projeto e que estão dando mais gás naquele projeto? São as pessoas que se voluntariaram. Então, tem até uma teoria que diz o seguinte: você alta administração, lança o projeto. Quem tiver afim de trabalhar naquele projeto, venha. E se o projeto não tiver nenhum voluntário, engaveta, bicho. Porque você tentar empurrar a goela abaixo o projeto que ninguém queria trabalhar, você vai estar justamente fazendo o contrário do que você disse, botando as pessoas para fazer aquilo que elas não são boas. E aí é um círculo negativo danado, né? É muito interessante a tua colocação, viu? Realmente interessante, cara. Com relação à definição de meta bottom-up, né? Não tenho certeza se o bottom-up é uma solução. Porque se a gente vai na academia sozinho ou a gente vai na academia com um personal trainer, o fato de estar uma pessoa ali do teu lado, Marcelo, faz mais 2, né? Caramba, você vai parar no 8, essa é série de 10. Não, vamos botar mais um pezinho, tá mole isso aqui. Executa o movimento da forma adequada, né? Com o personal, a gente sempre dá uns 2 passinhos a mais, né? Na academia. Pensando na definição de meta, eu acho que ela bottom-up não funciona. Eu acho que o que funciona é que a gente sente e vamos definir juntos. É a alta administração com a média gerência e a supervisão, de certa forma, né? Para que essas metas, sejam elas quais sejam realistas. Esse é o grande ponto aí. A meta desafiadora, realista, motiva todo mundo, né? O que não dá é para o camarada burocrata lá de cima vem com uma meta que é um troço completamente maluco, aí a galera já sabe que não vai chegar lá mesmo, nem com o personal trainer para você ir mais longe. Faz sentido, Marcelo?
Não, faz sentido. Eu chamei até de exercício. Seria um bom exercício fazer, porque vai ver a diferença. Mas eu ainda acredito que se tiver nesse conceito de eu estou indo mais rápido que a minha parte mais lenta pode, essas metas vão dar um bom jogo. Mas eu gosto do movimento circular, né? Envolve todos, escuta todos, tudo isso é bem-vindo, né? Agora que a gente já tentando se organizar, tudo que a gente conversou aqui indo para o final, quero dar uma pimentadinha, mas é aquela pimentadinha já no chocolate, já na sobremesa, né? Já na saída, para o nosso amigo Otávio, né? Uma vez que é um dos pontos que você também tem trabalhado, né? Porque o Daniel trouxe muito, quase que de novo uma consequência. Se eu estou no meu lugar, se eu estou sentado aqui energeticamente, inclusive na minha posição, cara, eu vou fazer isso bem, vou estar no flow, vou chegar em casa, vou estar feliz com família. Então, cara, me parece, Otávio, que a alegria pode ser um dos veículos disso tudo. Então, eu queria te escutar um pouquinho. Como que você vê isso, cara? Sabe, levar a vida mais leve, mais alegre. Eu não tenho dúvida que esse cara, esse arquétipo que o Daniel desenhou, o cara é extremamente alegre. Tá todo mundo alegre na empresa, mesmo com os desafios, né? Que não tem mais desafio, né? Então, como é que você vê isso aí, cara? Não, eu acho que a alegria, ela azeita muito as engrenagens da nossa vida, né? A alegria vai fazer com que a gente consiga enxergar esses desafios, que são muitos, de uma forma mais palatável, de uma forma mais alcançável, mais auspiciosa, proativa, né? E um ponto que eu tenho observado é que quando nós estamos alegres, quando a gente consegue manter esse estado de energia, a gente constrói melhores relacionamentos, a gente encontra melhores respostas para os desafios, né? Quer dizer, a gente minimiza o exaurir da nossa bateria. A alegria meio que segura um pouco a carga da nossa bateria para a gente ir um pouquinho mais longe, né? Talvez até a alegria possa fazer com que a nossa parte mais lenta caminhe um pouquinho mais rápido, né? Não sei. Mas pode ser, né? Me parece que tem muitos pontos positivos aqui de conseguir manter esse nível de frequência elevado, né? E confesso que estou lutando aqui. Esse é um objetivo que eu tenho trabalhado e de me manter mais alegre, de trazer mais alegria para as minhas relações. E acho que tenho conseguido uma vitória parcial, vamos dizer. Bom, saiba que eu me sinto mais alegre quando eu estou com você. Obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado. Sério mesmo. E eu queria já indo para o final, pessoal, essa pergunta para mim é importante para a gente gerar sinapse, né? Porque a gente foi para uma filosofia linda, porque daqui já surgiu uns 3, 4 novos produtos, né? Já surgiu 20 ideias, uns 30 posts para colocar amanhã. E ao mesmo tempo, não, calma, qual é o meu foco? Quem sou eu, né? Eu não vou no meu limite, porque isso hoje em dia é muito fácil. A pergunta que eu queria fazer, vou começar pelo Daniel, mas passar para o Otávio também. No final de tudo, Daniel, sei que você vai dar umas boas inspiradas, né? O que você aprendeu com a nossa conversa de hoje? O que te ressaltou? Olha, esse pontinho aqui, para mim, foi o que trouxe a minha atenção e que talvez aqui para frente... Porque se não aprendeu nada, também dá tudo bem, né? Faz parte, ué. Eu queria discutir um pouquinho, Daniel. Eu aprendi que o Marcelo tem um monte de surpresinha escondida. Esse é um bom aprendizado. Esse é um bom aprendizado. Tá nós. Aqueles, né? Que aquela história de script só serve para iludir, né? É só um roteiro, como diz a Cissa, a gente tem uma trilha. Não é trilho. É uma trilha aqui, né? Foi uma linda trilha. Sim, sim, sim. E falando especificamente de aprendizado, olha, ouso dizer que foi uma das conversas mais sérias e divertidas que eu já tive a respeito de desempenho e bem-estar no trabalho. Cara, foi muito gostoso conversar com vocês, ser desafiado com essas questões que você trouxe, Marcelo, de forma totalmente inesperada, inusitada, de uma maneira
picante, por assim dizer, né? Porque não existe resposta certa e absoluta, e a complexidade humana por trás faz com que, por mais que a gente busque generalizar soluções, acredito que a maior generalização que tem que existir é a personalização com quem estou falando, né? Então, é até paradoxal isso que eu falei, né? Então, falando de processo, eu acredito que o que a gente deve ter sempre em conta é com quem que eu estou falando, para que eu personalize a maneira que eu vou falar, né? E a partir dessa personalização, a gente obtém melhores resultados, né? A gente navegou aqui na minha forma de pensar em relação a definição clara de desempenho, definição clara de bem-estar, definição clara de possíveis caminhos diante de um universo gigantesco de variáveis que podem facilitar ou dificultar a execução desses caminhos para que se tenha desempenho junto com bem-estar, né? E observa que no meio disso, a individualidade de cada um no que ela é melhor, sendo coordenada por um bom líder para ajudá-la a se posicionar na posição que ela precisa jogar, né? O técnico da seleção, é fundamental. E a colaboração entre todas essas pessoas. Então, para mim, foi um baita de um exercício aqui de extrapolar perspectivas com algumas perguntas que eu nunca tinha parado para pensar. Meta bottom-up, por exemplo, igual você trouxe, né? A questão de desenhar o alvo em cima da flecha, genial. E essa questão da parte mais lenta, ser o definidor da maior velocidade, isso para mim eu acho fantástico quando a gente observa dentro de contexto. Então, talvez um dos maiores aprendizados para mim aqui observemos os contextos das partes mais lentas e chamemos para esse lugar pessoas que são muito feras, melhores do que a gente nessas partes lentas. E aí a gente se complementa com amor, igual você falou. Para mim, amor é colaborar. Para mim, amor é estar junto. Isso aqui, para mim, é amor. Isso aqui é uma construção amorosa, né? É isso, meu amigo. Passa a bola para o meu querido Otávio, se você quiser comentar. Vou passar para o Otávio. E se você, daqui a pouco, eu vou te fazer a pergunta de $1 milhão. Ué, sempre no final vem aquela de 1 milhão relacionada ao FDH. Isso não poderia ficar de lado, né? Mas vamos escutar o Otávio, o que ele aprendeu aí. Não, o que eu achei interessante e o que me fez refletir aqui é como ajudar as minhas equipes a encontrar o seu limite, né? Será que tem alguém que trabalha comigo que eu acho que as coisas estão caminhando, mas essa pessoa está acima do próprio limite? Essa pessoa está caminhando mais rápido do que a parte mais lenta do corpo dela, né? Porque isso não está escrito em nenhum lugar, né? Não tem manual, né? Então, eu tenho uma estratégia. E muitas vezes nem ela sabe, né? Nem ela sabe, né? E a estratégia, eu tenho uma estratégia para lidar com isso, que eu não sei se é a melhor, pode ser que não seja, mas é a única que eu aprendi na vida, vai dando carga. Vai dando carga, vai dando carga, vai dando carga, até uma hora que a língua fica para fora. Aí você vai tirar um pouco da carga, você chegou no limite, né? Agora, pode ser que esse método aí, talvez do século passado, possa não ser o melhor, né? Possa ser que tenha algum outro, né? Isso eu acho que é um ponto relevante. E aqui tem uma questão interessante. Me parece que as mulheres se cobram mais do que os homens, com relação a, muitas vezes, estar acima do próprio limite, né? Não sei bem porquê, mas pelo que eu vejo da minha experiência, das mentoradas que eu já tive, das minhas alunas, as mulheres se cobram mais do que nós homens nos cobramos, né? Isso tem uma tendência que elas talvez estejam acelerando mais do que a parte mais lenta do corpo delas, sei lá, né? Esse é um ponto relevante. E o segundo é o do desempenho, né? Essa de o cara pintar o alvo, eu achei um negócio brilhante, né? Brilhante. E realmente a maneira da gente viver um melhor futuro não é a gente construir o nosso próprio futuro, né?
construir o nosso próprio futuro é pintar o alvo. É pintar o alvo, né? Na nossa vida, né? Sabe, é você conseguir, diante de uma flechada que saiu torta, opa, não, pinta um alvo ali, que foi um golaço essa flechada. Encontrar beleza em tudo como é. Mesmo a flecha torta, vai ser divertido. Mesmo a gente tendo tido diversos problemas aqui para entrar no início tecnológico, a gente manteve a alegria e se divertiu, então aqui. Né? Eu vejo um pouco dessa forma. Total. E eu queria trazer para o final, acho que a última pergunta. Na verdade, eu vou te deixar a pergunta, mas eu vou falar o que eu aprendi. Senão não faz sentido, né? Eu também aprendi algo. Mas muito dentro do que vocês viveram dentro do FDH, e para quem estão nos escutando, se quiser saber mais, tem muita informação. Mês de maio, junho, toda semana vai ter muito conteúdo sobre FDH. Mas é uma das formações mais lindas, assim, que eu conduzo e participei, de verdade, de coração mesmo. Né? E vocês dois já participaram. Então, eu queria tentar trazer uma analogia. O que vocês aprenderam lá, que de alguma forma hoje está ensinando vocês a ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, mesmo ainda desempenhando. Né? Mas, por enquanto, vocês pensam, para a gente finalizar, queria trazer o que eu aprendi. Né? Primeiro, eu aprendi, mais uma vez, que vale a pena dar uma insistida de vez em quando. Porque a desistência é o mais rápido. Era muito simples falar, deixa isso aqui, vamos gravar outro dia. Não, vamos insistir, deu certo. Né? E só deu certo porque tinha pessoas também ajudando. A Júlia, que está aqui na minha frente, foi lá, ficou clicando insistivamente, já deu certo, então deu certo. Então, insistir, talvez esse stress, né, esse estressar um pouco, às vezes está tudo bem, né? Eu acho que o segundo aprendizado que eu tive é que eu gostei muito de fazer uma conversa com vocês sobre esse tema, sobre temas corporativos, sobre a vida. Eu acho que eu afirmei dentro de mim o quão gostoso é conversar com vocês. Também foi muito leve para mim, né? Foi muito divertido mesmo, porque não tinha o alvo desenhado, né? A gente estava tirando as flechas. Aí depois, quando a gente desligar, cada um vai lá e pinta seus alvos, né? Então, eu aprendi isso também, né? E enquanto as empresas, eu acho que estamos só começando a olhar para algo que é complexo. É um sistema, né? Vivo, pulsante, né? E ele está acelerando. Então, não existe uma solução mágica, né? Que muitas vezes as empresas buscam. É um processo, é uma coerência. Né? Mas foram os meus aprendizados aqui, para não me esticar mais. Passo para vocês aí trazer as últimas palavras, tanto do FDH, como, de repente, algo aí que vocês queiram trazer que não foi falado antes. Bom, aliás, no FDH, desculpa, cara, no FDH a gente foi mais lento possível, que a nossa parte mais rápida podia ir. Não, realmente. O que eu posso falar sobre o FDH, eu já fiz várias vivências de expansão de consciência. Sei lá, dezenas, talvez. O FDH foi das mais significativas para mim, né? Significativa pela questão da sutileza dos momentos e da forma como as coisas e os trabalhos foram sendo conduzidos, muito sutil, e não menos profundo do que outros processos mais radicais que eu já passei, né? E uma outra coisa que para mim foi muito rico e muito de abrir a minha cabeça foi a questão das crenças. A questão das crenças, que por sinal eu estava esses dias dando uma lida no meu caderno, né? Que eu anotei várias coisas. Foi muito rico, né? Muito rico mesmo. E de que maneira as nossas crenças elas vão nos limitando e elas vão fazendo com que a gente tenha comportamentos iguais aos que a gente tinha, e os mesmos hábitos, e a mesma forma de enxergar os desafios, enxergar as oportunidades. E na medida, e como a gente não consegue muitas vezes desafiar sozinhos as nossas próprias crenças, né? Porque elas estão tão enraizadas dentro de nós que a gente às vezes nem enxerga, né? É preciso ter uma outra pessoa conduzindo ou apoiando para que a gente consiga ter essa consciência, né? E, enfim, essa questão das crenças para mim foi muito transformadora e mudou a minha realidade, mudou o meu entendimento da minha realidade numa série de situações. A expansão que eu tive com relação às minhas crenças limitantes lá no FDH. Talvez as crenças sejam os freios que estão
impossibilitando as nossas partes mais lentas de ir mais rápido. Olha, putz, grilo, é verdade, hein? Né? Eu ia falar que a crença mais limitante define a velocidade máxima que se atinge. Perfeito, é exatamente isso, cara. Ai. Eita, nós, Otávio, muito legal essa conclusão que você trouxe. Eu também fiz já, quiçá, dezenas de treinamentos de desenvolvimento pessoal e vou na mesma linha que você, reforço o que você falou, sem precisar repetir, e eu adicionaria do meu lado que é uma formação que ela é extremamente prática. Extremamente prática. E sem deixar de ter respaldo científico, sem deixar de ter respaldo de ter sido testado, isso já foi rodado várias vezes, e muito amorosa. A gente cria uma conexão entre todos que estamos lá, vira uma irmandade, vamos falar assim, né? E uma irmandade com um amor muito alto, de colaboração, de apoio mútuo, de acolhimento, né? Então, é o lugar onde a gente tem, vou até conectar com algo que você falou no começo da conversa, Otávio, é um ambiente de segurança psicológica. Você falou segurança psicológica, é um ambiente de segurança psicológica, né? Onde a gente pode ser quem a gente sem medo de ser feliz. E porque ao a gente ser o que a gente vai escancarar da gente o nosso melhor e o nosso mais limitante, por assim dizer. E a gente vai ter pessoas ali para nos apoiar. Faz mais 2 aí, a série é de 10. Não parar no 8, faz mais 2 aí, vamos junto, né? E sem contar que tem, sem dar spoilers, né, umas metáforas práticas do mundo muito legais, né? E para mim, o maior aprendizado do FDH é peça ajuda para as pessoas, apoie-se nas pessoas. Sozinho, a gente é incompleto. Por mais que a gente seja um ser integral, a gente é incompleto. Eu vou ter partes que, se eu não tiver um goleiro bom, se eu não tiver um zagueiro bom, um meio de campo bom, não adianta nada eu arrebentar no ataque. Então, e a vida é como se fosse uma partida de futebol, né? Eu preciso me complementar com outros jogadores, com outras pessoas, e ter a humildade de admitir isso e pedir ajuda e chamar as pessoas para ajudarem. Acredito que foi meu maior aprendizado do FDH, Otávio e Marcelo. É isso. Tem uma palavra que eu aprendi que acho que vai complemento o que você trouxe, que é por mais protagonistas que possamos ser, né, por mais seres integrais que nós possamos ser, por mais tudo que a gente pode ser, somos seres faltantes, né? Somos seres faltantes. Essa palavra fez muito sentido para mim, é o eterno aprendiz. Pessoal, do meu lado, assim, eu agradeço mesmo, assim, vocês me conhecem, quando eu vê-los, daria um abraço, agradecer imensamente, assim, o tempo de vocês, a dedicação de ter sido esse papo gostoso, de ter promovido isso para mais pessoas. Espero que as pessoas aproveitem. Daqui dá para sair muito material legal, muita coisa bacana. Então, agradecer mesmo, tá? Muito bom, obrigado. Essa é a primeira de várias, né? Opa. Fica a dica aí, hein? Nós estamos em maio, quem sabe daqui a uns 4, 5 meses não rola outra. Eu adorei. Vocês escolhem o tema próxima vez. Fechado. Beleza, Daniel, a bola está contigo. Eu vou escolher o tema? Ué. Tá
bom. A gente conversa no offline depois, combinado. Legal. Boa, pessoal. Obrigado, gente. Adorei. Muito bom, obrigado. Muito legal mesmo. Um abraço para todos aí. Abração. Em pé. Boa noite.